a fronteira que a arte está ultrapassando, o jeito que ela está impactando as pessoas, vai deixar ela ser um material extremamente invisível. E quando a gente perceber isso, ela vai atingir o seu propósito maior, que é a humanização. A arte ela foi um ponto de fuga para mim naquele momento. Eu tive que pintar para começar a compreender o que eu estava vivenciando. Tive vivências construindo quem eu sou como Gilberto através de uma reflexão que é o ato de pintura. Meu nome é Gilberto Debatim, eu sou natural da cidade de Guabiruba, moro atualmente no centro da cidade, próximo à Prefeitura Municipal de Guabiruba. Eu sou arte educador há quase 10 anos agora no município. E entre esse processo de ser arte educador, eu já fui instrutor de arte, já busquei carreira dentro das artes plásticas, já trabalhei com pesquisa na área da educação e na área da educação estética. Enfim, foram uma série de possibilidades que foram acontecendo no meio do percurso que foi ser arte educador. As brincadeiras que eu fazia, que me entretinham, tanto em casa quanto na escola, eram brincadeiras relacionadas para a criatividade. Então, uma das minhas brincadeiras favoritas era massinha de modelar, onde já eu via um pouco de interesse da ideia da escultura. O desenho era uma coisa extremamente corriqueira para mim, eu fazia de forma quase que diária. Enfim, o processo da arte, ele foi surgindo à medida que eu fui me desenvolvendo enquanto pessoa. Quando eu cheguei no ensino médio, eu tive a certeza que eu ia cursar teatro como graduação no ensino superior. E não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, quando eu vou para a Universidade Regional de Blumenau, querendo fazer teatro, o curso já não abria mais ou menos uns 3 anos. Uma das sugestões que foi dada pelo próprio curso é que eu fizesse algumas disciplinas como aluno especial de artes visuais e depois convalidasse essas disciplinas no curso de teatro. Eu vou começar a cursar, então, a graduação em teatro em artes visuais em 2012, e lá eu vou conhecer 3 grandes professores para mim. Eu vou me impactar com esses 3 professores, que foi a Rosalie Moreira, foi a Marilene Schramm e foi o Aren Grasmuk. Eu, de olhar para eles, de ver eles explicando, eu sentia um desejo de me tornar essas pessoas. Eles tinham muito domínio no conteúdo e artisticamente eles sabiam se expressar. Foi fascinante, assim. Foi algo que eu quis para mim naquele momento. Depois que eu saio do ensino superior, eu vou começar a vivenciar mais a arte e educação. Eu vou perceber que eu não preciso só ser arte educador. Eu posso também ser pesquisador e eu posso ser também artista. E que essas 3 dimensões, elas não me fariam menos. Pelo contrário, elas iriam me tornar um professor melhor, um pesquisador melhor e um artista muito melhor. É nesse momento que eu entendo que dentro da sala de aula eu preciso fazer pesquisa. E é nesse momento que eu entendo que para eu gerar vivências significativas dentro da sala de aula, eu também preciso ser artista. A arte, antes de eu iniciar a graduação, ela era algo muito superficial para mim. Tá? Eu tinha uma visão de arte que era uma arte elitista, que tinha que ter técnicas, que tinha que ter qualidade, né? Tinha que ter uma qualidade muito superior e ela tinha que ser uma ideia muito bem elaborada. Conforme eu fui adquirindo conhecimentos dentro da arte, eu percebi que a dimensão que a arte atinge para mim e para o outro é o que se torna mais relevante nesse processo. Não é um material físico, não é a técnica que está impregnada dentro daqueles quadros, mas sim o diálogo que eu tenho com o meu trabalho e com o trabalho do outro. Esse momento
que é o momento de expor seu trabalho para o outro, é o momento que o artista mais fica vulnerável, né? É quando ele entrega para o mundo um fragmento do que ele é e ele compartilha a sua própria nudez. É quando ele demonstra, sem nenhum filtro, sem nenhuma lente, o seu interior, a sua própria alma. Foi um processo bem complicado para mim no período da pandemia, porque naquele momento eu comecei a entender que meu corpo, por si próprio, ele estava num estado de saúde bem crítico. Eu falava muito e monitorava meus alunos sobre o processo de catarse, que era um ato de cura meio que psicológico, meio que divino, meio que espiritual, e eu nunca tinha vivenciado isso. E a catarse, ela se apresenta para mim no processo de pintura, no processo do criativo. Eu vejo que quando eu passei pelo processo cirúrgico, quando eu passei pelas internações, eu perdi muito peso. E quando eu olhava no espelho, eu não me reconhecia. Eu não reconhecia meu corpo. Eu tinha uma série de manchas no corpo. Eu saí dos 85 quilos para ir para os 55 quilos. Então, eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. E foi em paralelo a isso que eu comecei a construir meus quadros. A minha dedicação dentro da arte sempre foi voltada para a escultura. Eu sempre pensei em produzir escultura. Eu fui monitorado na graduação para ser escultor. Só que num quarto pequeno, mexer com arame, mexer com gesso, que eram as materialidades que eu explorava, era impossível. Então eu comecei a pintar. Eu nunca fui o melhor aluno de pintura. Tecnicamente eu tenho várias dificuldades, só que a arte enquanto técnica ela meio que se afasta. Eu sempre busquei algo mais expressionista e sempre com a necessidade muito forte, muito grande de representar aquilo que eu estava vivenciando. Uma das coisas mais marcantes para mim foi quando eu estava no hospital e tinha perdido os meus quase 25, quase 30 quilos. E eu olhei pro espelho do hospital e não reconhecia mais meu rosto nem meu corpo. Foi nesse momento que eu chamo que a outra pessoa assumiu parte. E eu não conseguia mais olhar o meu reflexo e me visualizar. Então, quando eu produzo a minha primeira tela, eu levo 6 horas para produzir essa primeira tela. Ela foi feita no dia 25, eu estava no canto do meu ateliê. Era um dia maravilhoso, o céu laranjado, eu conseguia ver pela janela do quarto. E no fundo eu via a igreja matriz da cidade. E eu estava com o cavalete aberto na minha frente, estava pintando, e eu via o reflexo do vidro do meu quarto, eu via o meu reflexo no vidro do quarto. Naquele dia, eu já não conseguia mais visualizar as manchas, eu já não conseguia mais visualizar eu doente. E foi a primeira vez que eu consegui realmente entender que eu estava em catarse. Porque era uma mistura de produção criativa, era uma mistura de sentimento positivo, era uma mistura de felicidade e entender que eu estava melhorando. As minhas mensagens são os meus quadros. As minhas mensagens são as minhas pinturas, as minhas produções. Essa é a minha mensagem. Então, eu vim aqui falar para vocês, siga o sonho de vocês, faça o que vocês acreditam, vai valer a pena um dia. Ninguém garante que as coisas vão valer a pena. Ninguém garante que se vocês seguirem a carreira artística, vocês vão ter sucesso ou que vocês vão ser felizes. Entendam que isso é a minha vivência. Se ela é positiva ou não para vocês, só vocês vão poder me dizer isso. Mas a única coisa que eu posso dizer para vocês tá escrita, ou está pintada, ou está sendo transmitida por meio daquela produção que eu fiz.
e que vocês agora vão ter contato. É claro que valeu a pena por tudo que eu vivenciei e da forma que a arte se impôs na minha vida. Tem um crítico de arte que se chama Érico Veríssimo, ele é conhecido, que ele fala: o meio não importa, o importante é a arte final. Ou o meio é o que importa. A arte final é a soma das ousadias artísticas. E aí chega naquela questão. O final é importante, mas ele só consolida tudo aquilo que tu vivenciasse no meio. Eu tenho várias materialidades aqui expostas, várias obras físicas consolidadas, mas elas são nada mais do que a representação daquilo que eu vivenciei. Então, essas obras, elas são nada mais do que uma representação. A vivência que está registrada nelas que é o realmente importante. Então, o processo sim é importante e talvez mais importante do que aquilo que vocês estão vendo agora.